essa atividade é uma atividade bastante interessante, porque ela contempla uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade bastante presente na vida do médico. Então, conceitualmente, a dor crônica pélvica é caracterizada como essa sensação dolorosa, que pode ser intermitente, cíclica ou não, que tem um período de 6 meses, que seja suficientemente intensa para causar realmente sofrimento ao paciente. É uma condição que pode ter mais do que causas, no caso, ginecológicas e vasculares. Por isso, eu incluí também causas não ginecológicas. Essas são as causas mais habituais também de dor crônica, lembrando que nós não estamos falando aqui de dor aguda. Então, causas intestinais, doença inflamatória intestinal, causas urológicas, como as cistites, e causas também osteomusculares. Alguns trabalhos mostram que a frequência, a prevalência dessa dor crônica pélvica, ela pode ser tão alta quanto, por exemplo, a da dor lombar. Então, não podemos descartar nessas situações a presença de outros fatores. Dentro das causas ginecológicas, a endometriose certamente é o que ocupa o maior percentual de identificação de etiologia. Então, as mulheres que portam essa patologia são pessoas que realmente acabam, muitas vezes, passando por períodos muito longos de avaliação e nem sempre com a causa identificada de maneira fácil. Aderências pélvicas é uma outra condição também que está no grupo das causas ginecológicas como sendo mais prevalentes. E aqui também estão as varizes pélvicas, que estão listadas como causas ginecológicas, mas sabemos nós que a afecção vascular, ela representa realmente um papel muito importante nesse grupo de pacientes. As varizes pélvicas não são uma doença recente, existem trabalhos que desde 1831, e o do Rich já publicava como relato de caso a presença de varizes, até mais modernamente o Hobbes, que na década de 90 foi quem acabou dando uma maior visibilidade a esse tipo de condição. Etiologia, desde fatores embrionários, anatômicos, hormonais e fatores também fisiológicos também participam dessa situação. Em se tratando da dor pélvica crônica, sabemos então que a epidemiologia mostra uma prevalência, como eu disse, bastante alta, de 12% a 29%, é motivo de 10% das consultas nos consultórios de ginecologia e constitui 40%, em alguns casos até 50% das causas de laparoscopia. 10 a 16% das indicações de esterectomia também são por essa condição. Não podemos esquecer que há também uma frequente associação, nesse caso, com as causas psicológicas, que se não são causas primárias, acabam pelo menos potencializando o quadro de dor pélvica crônica. Então é muito comum que essas pacientes elas relatem uma série de problemas, inclusive com uma alta associação com depressão, o que pelo menos agrava, se não é a causa primária, acaba também agravando o quadro desses pacientes. Bom, diante disso, temos que ter então uma estratégia diagnóstica. Temos que pesar causas fisiológicas, causas patológicas, considerar a possibilidade das comorbidades que são comuns nesse caso, para que se chegue a um diagnóstico. O contexto, então, é um contexto complexo. Quando se pensa em dor pélvica crônica, temos que fazer várias considerações. Se nós colocarmos já, nesse momento da estratégia diagnóstica, a possibilidade desse paciente ter varizes pélvicas, esse contexto, ele assume esse aspecto. Pouco conhecimento do ponto de vista vascular, tanto da parte dos vasculares, que nem todos são afeitos a essa condição, como também dos ginecologistas. Na área ginecológica, isso tem mudado ao longo dos anos, principalmente por conta dos exames de imagem. Então, hoje em dia, os próprios ginecologistas, eles já têm uma consideração maior na hora de identificar uma causa de dor crônica pélvica, considerando, então, as varizes pélvicas como um diagnóstico, normalmente um diagnóstico de exclusão. A terapia, ela não é normalmente específica, em boa parte dos casos, então é preciso que se chegue a uma possibilidade diagnóstica após exatamente o afastamento de todas as outras causas que são mais factíveis e que são passíveis de avaliação, principalmente por estudos complementares. Isso constitui, então, uma fronteira de diferentes especialidades e esse paciente, essa paciente, muitas vezes ela precisa passar por especialidades realmente diferentes. Causas urológicas de difícil controle, causas ginecológicas são as mais comuns, gastroenterológicas e ortopedia. Já do ponto de vista de complementação, em se pensando na possibilidade de doença vascular, as imagens, que são o diagnóstico de imagem, o diagnóstico de certeza,
ele passou por um longo período onde havia uma necessidade sempre de um exame de uma forma invasiva e somente na década de 80, praticamente, com a utilização clínica do ultrassom de maneira mais corriqueira, é que muitos cirurgiões e muitos ginecologistas passaram então a entender que com a ultrassonografia você já poderia identificar esses pacientes então como sendo portadores de doença venosa crônica. E mais modernamente com a ressonância magnética e a tomografia computadorizada. Antes disso, porém, aqueles trabalhos pioneiros eram todos trabalhos relacionados principalmente à cirurgia e às autópsias, então eram estudos basicamente anatômicos. Diante disso, o que poderíamos se dizer? O que se poderia dizer? Pensar em causa vascular, pensar em causa ginecológica? Então, o diagnóstico de varizes pélvicas, ele pode ser primário ou é um diagnóstico de exclusão? A experiência mostra que o diagnóstico primário, na verdade, ele é um diagnóstico que não é o habitual. Ele acaba sendo, de fato, um diagnóstico de exclusão. Essa paciente, pela própria história clínica, pela própria evolução, ela já vai, até por uma demanda natural, procurar o próprio ginecologista e nessa avaliação ginecológica, uma vez que ele não encontre nada, ele poderá compartilhar essa preocupação da estratégia diagnóstica com o cirurgião vascular. Mais uma vez, eu ressalto. Você seguido aqui por palestrantes que vão falar muito sobre o tempo que a gente está aí para falar sobre isso, o cirurgião vascular nem sempre nem sempre está feito também essa condição. Então não são todos que estão habituados com isso. Mas a consulta interdisciplinar e principalmente a terapia, que ela envolve também ou o radiologista vascular, ou o cirurgião vascular, ou o ginecologista, é o que acaba sendo predominante. E isso também tem que ser levado em conta por conta do ponto de vista do paciente. Muitas vezes o paciente, por desconhecimento, ele tem dificuldade de aceitar o diagnóstico que ela tem varizes pélvicas. Por isso que é preciso um trabalho prolongado, um trabalho realmente muito bem feito, no sentido de esclarecer principalmente a razão dessa doença e qual a forma de tratamento que ele precisa. Do ponto de vista vascular, varizes dos membros superiores, cirurgia vascular está habituado. Pacientes portadores de varizes pélvicas podem ter varizes dos membros superiores e pode ter outras síndromes vasculares que estão associadas com o próprio processo fisiopatológico. Por exemplo, pacientes que têm veias anômalas, varizes vulvares, pacientes que têm refluxo de safena, varicocele pélvica, como é o outro nome também chamado, síndrome de Quebranoses, veia de Giacomini. Essas situações todas, elas fazem nos lembrar da possibilidade de que esse paciente ele possa ter um envolvimento, sim, de causa vascular, como gênese da dor abdominal. Recidiva de varize. Qual é o cirurgião vascular que já pegou um paciente que operou e teve uma recidiva e você vê que essa recidiva não foi feito um estudo inadequado no pré-operatório e esse paciente apresenta, por exemplo, varizes atípicas na região da nádega, varizes que são provenientes de um refluxo que não é refluxo safeno. Então, esses casos, eles são casos que realmente podem levar a recidiva de varizes. Isso já faz o cirurgião vascular pensar nessa possibilidade. Entretanto, como eu falei anteriormente, esse diagnóstico ele nem sempre foi fácil. No início precisava fazer a flebografia pélvica, que era um procedimento cruento e um procedimento doloroso para o paciente, mas nós passamos disso aqui, desde o início, por essa fase até chegar na década de 80, onde disponibilizamos então Doppler, ressonância e tomografia, e naturalmente o exame que mais se usa para fazer a avaliação do tratamento, que é a flebografia, no caso por catéter. Então passamos disso aqui, que é de um arquivo histórico, para isso aqui. Vou deixar as imagens radiológicas do Dr. Kennedy, que tem várias imagens para mostrar para a gente. Bom, quando você vai fazer uma pesquisa a respeito da possibilidade de varizes pélvicas, a nomenclatura também muda bastante. Então aqui são termos que são comumente usados. Síndrome de dor pélvica crônica, congestão venosa pélvica, síndrome da veia ovariana, da veia ovárica, varizes, enfim. São vários os nomes que se dão a essa condição. Porém, o fato que importa mais é que todas essas condições elas refletem o quadro clínico que o paciente costumeiramente apresenta. E aqui você pode ver essa variedade constatada até mesmo do PubMed, onde vocês veem os descritores de ciência da saúde, onde todos esses trabalhos, 142 trabalhos, estão indexados, cada um desses trabalhos com esse tipo de descritor. Pelvic pain, alguns como varicocele, outros como congestão venosa pélvica, enfim, tudo isso. Por fim, como então fazer esse diagnóstico? Como eu disse, o diagnóstico ele continua sendo um diagnóstico de exclusão,
um paciente que tem dor abdominal pélvica, ele não vai ter como causa, como suspeita primária, um diagnóstico de varizes pélvicas, e o que se tem que fazer principalmente é afastar essas causas, principalmente essas aqui que são as mais, talvez, do grupo, as que são mais diferenciadas, gastrointestinais e as osteomusculares, mas as causas ginecológicas, essas sim, são as causas principais, devem ser sempre avaliadas pelo ginecologista. Uma vez afastadas todas as condições capazes de levar a essa situação, como endometriose, como aderências pélvicas e outras condições mais comuns, como DIP, aí sim você pensa também em causas vasculares. E dentro dessas causas vasculares, varizes atípicas, que já foi mostrado aqui por alguns, em duas fotografias, varizes vulvares, varizes dos membros inferiores recidivadas, sem uma causa aparente de refluxo no eixo safênico, e outros fatores, que são levados em conta na anamnese, como multiparidade, como gravidez múltipla, como a presença de varizes de outro plexo, como varizes hemorroidárias, e outras situações também que façam não lembrar da patologia venosa. Então, o diagnóstico acaba sendo mesmo um diagnóstico de exclusão. Um grande entusiasta disso, o professor Celso Figueroa, ele já falava isso. Em se tratando de uma zona fronteiriça, em especialidades médicas variadas, os autores conheceram seus aspectos clínicos e escreveram com certo entusiasmo. Naquela época, foram recebidos com muita indiferença e ceticismo, isso em relação às varizes pélvicas. E muitas vezes se tinha essa imagem, estabelecendo em geral um conceito apenas de curiosidade médica ou de raridade. Hoje, os exames de imagem, principalmente a possibilidade de oferecer o tratamento endovascular, mostra que isso é uma verdade diferente do que se pensava na época. Obrigado. Convidamos agora o Dr. Luiz Fernando Mendes para falar sobre indicação e tratamento endovascular do mioma uterino. O tema é: qual o melhor método diagnóstico na avaliação por imagem do mioma uterino para a embolização? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização pela gentileza do convite de participar desse evento tão importante. Eu vou falar nos próximos 10 minutos sobre o melhor método na avaliação por imagem do mioma uterino. Começar analisando esse trabalho, publicado em 2012, onde 49 pacientes foram estudados por ultrassom e ressonância na avaliação do tamanho do útero, dos miomas, localização dos miomas e número total de miomas. Depois, comparando o ultrassom com a ressonância, houve uma mudança de conduta em 11 desses 49 pacientes e 4 foram excluídos do tratamento. Então, vindo na história, a histerosalpingografia foi usada num passado distante para a gente avaliar as alterações uterinas. Hoje, ainda é muito utilizada para a permeabilidade tubária. A ultrassonografia é um método importantíssimo, muito disseminado, é um método de triagem muito importante e de acompanhamento. E a ressonância magnética, no meu entender e nas pesquisas que a gente consultou, realmente é o método mais propício para a avaliação do mioma. A ressonância apresenta um maior campo de visão, então, com a análise por ressonância magnética,
a gente consegue ver os grandes miomas que se estendem para a cavidade abdominal, os que descem através do colo do útero, os que vão para o ligamento largo. Então a gente faz uma análise completa dessas lesões. Então, uma maior diferenciação tecidual, uma melhor anatomia zonal e a localização precisa das lesões, além da análise da captação de contraste, que vai dar informação importante. Quando a gente está fazendo um laudo de ressonância magnética para o paciente que vai ser submetido à embolização, a gente tem que responder a todas essas perguntas: tamanho do útero, número dos leumiomas, a localização dos leumiomas, o tamanho dos leumiomas, ao menos as maiores dimensões dos três maiores leumiomas, a espessura da base do pedículo, a extensão da interface com a submucosa, a captação de contraste, a presença de adenomiose e outras lesões, como lesões anexiais, anormalidades endometriais. Os tipos de leumiomas são submucoso, intramural e subseroso, que todos nós conhecemos, e eu vou mostrar as imagens, acho que é o mais importante da nossa aula. Então, quando a gente está avaliando a ressonância magnética, aqui no plano sagital, em T2, onde a bexiga está com o líquido está brilhando, então esse é o aspecto do leumioma intramural submucoso. Então, uma lesão arredondada, bem definida, com sinal hipointenso, então fica preta. Aqui um outro paciente, também em T2, no plano sagital, e o mesmo paciente em T1 com supressão de gordura e contraste, no plano sagital. Então a gente vê, é uma lesão pediculada na região corporal posterior, insinuando-se entre o útero e o reto. E a gente vê aqui o aspecto hipointenso em T2 e captante de contraste. Os leumiomas podem apresentar outras características de imagem na ressonância magnética. Então, o leumioma celular apresenta um alto sinal em T2 e uma captação de contraste também maior. Se houver degeneração hialina ou cálcica, a gente vai encontrar um baixo sinal em T2, aqui é um leumioma, como a gente viu no começo, aqui com degeneração hialina ou cálcica. Podemos encontrar degeneração cística ou mixoide, e a gente vai encontrar áreas com intensidade de sinal semelhante ao líquido no interior do leumioma. E mesmo após a injeção de contraste, a gente vê que essa área fica igual ao líquido. E a degeneração vermelha, necrose hemática, em que o conteúdo de metahemoglobina ou alto conteúdo proteico vai alterar o sinal em T1, a gente notadamente na periferia, como a gente vê aqui, e em T2 também tem alteração, e a gente vai vendo essas mudanças, pode sofrer alterações com a evolução da hemoglobina. No diagnóstico diferencial desses pacientes, o importante é a gente afastar as doenças mais importantes, seriam a adenomiose, massas anexiais sólidas e leiomiosarcoma uterino. Então, a adenomiose é o tecido endometrial ectópico no biométrico. A gente encontra o espessamento da zona juncional, pode ser difuso, como nesse caso, ou focal, e a gente vê pequenas glândulas dilatadas no interior dessa área espessada. Então, a ressonância magnética é o melhor método para o diagnóstico da adenomiose, e a ultrassom não consegue fazer esse diagnóstico com essa qualidade. E a literatura mostra que de 15 a 23% dos pacientes com leumioma podem apresentar também adenomiose. Então é importante a gente saber que esse paciente tem doença associada, porque vai fazer o tratamento com a embolização para o leumioma. Se persistir com sintomas de dor pélvica ou de menorragia,
pode ser decorrente da adenomiose que não foi tratada. As massas anexiais sólidas, os tumores fibrosos, os fibrotecomas, os tumores sólidos ovarianos podem ter sinal semelhante os leumiomas. Então aqui, axial T2, o líquido está branco, o ovário direito com folículos, e no ovário esquerdo tem um pequeno fibroma ovariano. Outro paciente com leumiomas e um leumioma pediculado junto do ovário, mas não está no interior do ovário. No leumiossarcoma a gente vê uma lesão mal definida, irregular, com necrose e hemorragia. A preocupação na análise com o leumioma pediculado é em relação a possível descolamento do leumioma. Se o pedículo é fino, pode haver a soltura do leumioma subseroso no interior da cavidade peritoneal, levar a complicações, peritonite e dor. Então, é importante a gente, o radiologista, oferecer sempre no laudo a espessura do pedículo, porque os estudos mostram que um pedículo com mais de 2 centímetros tem uma tendência a não haver soltura e não haver a migração para a cavidade peritoneal. Os miomas submucosos eles podem ser expulsos através do canal cervical, e a gente tem que informar a presença de debris, septações, alguma alteração que possa impedir essa migração. Os leumiomas subserosos têm a possibilidade de expulsão após embolização, dependendo do tamanho da sua interface. Então, pré-embolização, pós-embolização, aqui sagital T2, a gente vê que ele está migrando pelo colo, e aqui sagital T1 com contraste, a gente vê pequenas áreas escuras que é a presença de gás que pode ser normal após a embolização. Os leumiomas cervicais podem ter uma vascularização alternativa e não apresentar um bom resultado. Então aqui é um exemplo pós-embolização, que a gente vê que o mioma intramural e submucoso da região fúndica foi embolizado, não está captando contraste, e aqui o cervical continua com alta captação de contraste, não foi, a embolização não atingiu o cervical. A ressonância a gente pode fazer junto com ela o estudo de angiorressonância com a mesma injeção de contraste e oferecer em um único exame informações sobre presença de colaterais, como as ovarianas, aqui, e o estudo vascular para auxiliar ao intervencionista. O aspecto pós-embolização o que a gente espera encontrar a necrose, ou a necrose coagulativa, a ausência de captação. Aqui um paciente pós a embolização. Se houver uma área que ficou captando, a gente tem que informar, porque pode ser necessária uma reembolização. E a gente pode encontrar calcificação até 6 meses após o procedimento. As complicações pós-embolização são, as possíveis complicações são hematoma, dor, expulsão do mioma, a menopausa precoce, necrose da bexiga, endometrite, abscesso, necrose e piomioma, e a gente pode fazer uma avaliação por ressonância magnética, por ultrassom, seguindo as necessidades que forem surgindo. Então, a literatura, tanto com estudos de ultrassom como estudos de ressonância, mostra que a ressonância é o melhor método na avaliação por imagem pré e pós-avaliação. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado.